Capítulo 11. Recompensa. Um ano atrás, Luffy e Sabo estavam fazendo uma pequena viagem pelo mar, com o objetivo de que o Mugiwara aprendesse na prática o básico de navegação e vida marítima. Ambos estavam extremamente saciados, com a barriga bem maior do que a normal. Ele é o melhor cozinheiro do mundo, disse Luffy, ainda podendo sentir o gosto e o cheiro da comida feita por tal homem. Sabo, com suas risadas, responde ao exagero de seu irmão. Talvez seja mesmo a área, mas o mundo inteiro é muito grande, Luffy. É quase como se o universo respondesse ao futuro revolucionário. Páginas de jornal caem sob sua cabeça, e surpreendendo os irmãos com uma notícia incrível. Luffy pergunta ao Sabo por que ele está com uma cara tão surpresa. E seu irmão do meio responde com um grande grito: 500 milhões? Como ele já conseguiu tudo isso? Luffy, já suspeitando do que se tratava, toma o jornal à força e começa a ver o seguinte conteúdo. Ace Punhos de Fogo se torna comandante da 2ª divisão dos piratas do Yonkou Barba Branca. Com uma Akuma no Mi, Logúria, poderosa e um grande potencial, o governo colocou 500 milhões sob sua cabeça. Com isso, após a surpresa passar, ambos começam a gargalhar, chorar de emoção, festejar e se animar com a notícia. Até ali, nunca tinham ficado tão alegres. Além de saber que seu irmão mais velho estava vivo e bem, ele estava ainda mais próximo de seus sonhos. Mas até que outro motivo faz ambos os irmãos se concentrarem. Ilha Vista, responde Luffy alegremente. E assim, voltando ao presente, nosso destino é a Vila Sirup. Zoro, curioso, pergunta se é um tripulante ou um navio que está nesta ilha, mas com um gosto de tentar prever o que seria, ele prefere não perguntar e ver com os próprios olhos. Entretanto, é o navio que está lá? Pergunta a Nami com interesse em um possível roubo no navio. Zoro cai de cabeça no chão, irritado com a pergunta que estragaria sua aposta. O atirador do meu bando me aguarda para nossa jornada, responde Luffy, abstendo de falar sobre o navio, pois o mesmo tinha dúvidas se o mentiroso cumpriria com sua palavra. Nami anuncia uma decisão um tanto quanto aleatória a todos. Luffy, escuta bem, não confunda as coisas, mas... como vocês não são um bando de piratas malvados como todos os outros, eu vou aliar a seu bando para conseguirmos pegar alguns tesouros, até eu conseguir a quantia que preciso. Vou navegar, seja lá o que vocês usem para locomover no mar. Fala logo o que quer ser minha companheira, vai, responde Luffy a ela com tom provocante. Nami responde com um socão no nariz imbuído de Haki do Rei. Com isso, Luffy, Zoro e Nami se despedem de Kobe e todos têm a grata surpresa de toda a Sheostov, com inclusão dos marinheiros, honrando em continência ou agradecendo ajoelhados ao Luffy do chapéu de palha. Nami, em confusão, jamais tinha imaginado em sua vida tal cena. Ela sabia que a marinha não servia de muita ajuda, devido à sua vida conturbada. Entretanto, ela nunca imaginara que isso poderia ocorrer em uma ilha com um QG tão renomado. E o que mais assustava era o fato do pirata da vez ser o libertador, que ainda por cima agia como se não fosse a primeira vez que via ou fizesse algo do tipo. Alguns dias depois, com nossos protagonistas no mar, nada melhor que a reflexão para passar o tempo. Os Mugiwaras estavam com um barco emprestado pelos moradores da Baía de Sheostov. Luffy e Zoro estavam em uma queda de braço desafiadora para o espadachim. Luffy, que tipo de treino você fez para aprimorar sua velocidade? Pergunta o cabeça de musgo ao seu capitão. Bem, um amigo me ensinou que você deve desafiar seu equilíbrio e paciência. O objetivo era fazer com que eu me sentisse leve independente da situação ou superfície, além de um treino de força desumano, responde Luffy, finalmente acabando com a queda de braço. Nami, ainda em seus questionamentos sobre bem ou mal que nunca haviam sido feitos com tanta frequência, cessam seus pensamentos ao ver o jornal chegando que ela tanto gostava. Luffy e Zoro se aproximavam para ver o que tinha de novo no mundo. O conteúdo da primeira capa era uma declaração de anarquia ao governo mundial de uma ilha qualquer. A segunda mostrava crises climáticas em Alabasta e Water 7. E nas edições voltadas a East Blue, 20 milhões. Só pode tá de sacanagem, responde Luffy do chapéu de palha. Entretanto, a felicidade ainda era maior que a decepção. 5 milhões?
Já cacei cabeças mais caras que a minha própria. Me subestimam muito essa marinha, reclama irritado Roronoa. Nami fica feliz por nada em relação a ela ter sido escrito nos acontecimentos que justificam as recompensas no jornal. O assunto é cortado por Luffy de forma animada ao gritar. Está no horizonte. Vila Sirup. Capítulo 12. Sogeking. Ao olhar a ilha à sua frente, Luffy alegremente tem lembranças importantes. Você conhece o meu pai? Como? Pergunta o atirador após conhecer o Chapéu de Palha. Ele era um dos membros da tripulação do Ruivo antes mesmo dele ser Yonkou. Seu pai, entre todos eles, era um dos que eu mais achava irado. Tô certo. Responde Luffy ao seu futuro tripulante. Sabo percebeu rapidamente que Luffy havia achado uma joia rara tanto quanto amigo, como habilidade para sua tripulação. E assim ele recomenda passar uma semana ali. Luffy e Usopp se tornaram brothers naturalmente. O narigudo brilhava ao ouvir as histórias de seu pai e o Chapéu de Palha ria de todas as piadas de seu mais novo amigo. Assim o convite foi feito em uma noite. Quando Sabo, Luffy e Usopp estavam olhando o céu estrelado, Luffy diz: daqui a pouco mais de um ano, venho para buscar você. Meu segundo tripulante. Usopp tenta contra-argumentar com sou fraco demais Luffy. Mas... primeiramente narigudo, você tem um ano para ficar mais forte. Segundamente, você tem muita força aí escondida, só precisa de uma aventura no mar para despertarem-se um grande guerreiro no mar. O moreno ao ouvir isso, se sentiu tocado e mudado profundamente. No outro dia, Luffy estava suplicando ao Naruto: por favor, qual o treino que vocês fazem com shurikens? Luffy, embora eu seja um ninja completo, não sou muito hábil enquanto a mira, responde Naruto envergonhado. Entretanto, para a felicidade do Chapéu de Palha, mas isso é tudo que eu sei. Naruto foca em um jutsu que desenvolveu no pós-morte que mostra todas as suas memórias a respeito de um tema específico. Incrível tio Naruto, tu é brabo mesmo. Tá certo, responde Luffy, deixando o loiro sem graça. Luffy com vários clones faz cada um uma página de um livro baseado nas memórias do sétimo Hokage. Naruto arregala os olhos ao se perguntar o porquê de nunca ter tido tal ideia quando era Hokage. Assim, na despedida de Usopp e a dupla de irmãos, Luffy entrega o livro a fim de melhorar a confiança de seu tripulante. Voltando no presente, os Mugiwaras estavam andando na ilha procurando pelo atirador. Zoro e Nami estavam tentando imaginar como era o tripulante em que Luffy tanto vinha falando no caminho ao revelar como se conheceram. Por algum motivo, ele não estava nos lugares em que costumava, e a ilha olhava de maus olhos ao Luffy e o espadachim devido às suas famas já terem chegado naquela ilha. O trio, ao andar numa zona pouco movimentada, foram pegos de surpresa quando três crianças piolentas perguntarem intensamente: você é capitão do Sogeking? Se quiser, sim, responde o Luffy. Então vocês precisam salvá-lo. Em um lugar escuro, barulho de metal colidindo levemente com o chão acontecia repetidamente. O rei dos atiradores, mesmo acorrentado, estava fazendo flexões diamante. Ele fazia isso todos os dias desde que foi preso por falso testemunho. Em seus pensamentos, não escapavam, uma única vez, duas coisas. Luffy virá. Caia, eu vou te salvar. Após o fim de suas séries, as celas se abrem e começa o horário chamado de hora livre na prisão. Neste momento, os prisioneiros disputam quem é o mais forte. Usopp, covardemente, corre confiante para longe de todos os prisioneiros. O chão da prisão era feito por diversas pedras de cascalhos e para o atirador era a única defesa necessária. Diante todos que iam para cima de ti, ele chutava os cascalhos com uma perna e os direcionava com sua outra perna devido à imobilização de seus braços. Devido a isso, muitos são os prisioneiros cegos na prisão, que foram humilhados pelo hábil atirador. Ao fim de 10 minutos, todos levam um choque intenso que só se encerra ao voltarem à cela. Mas dessa vez muito estranho, tenho certeza que se passaram 10 minutos com essa fala de Usopp, o universo respondeu imediatamente com o portão principal sendo cortado em meio a muita fumaça. Duas sombras se prostram e uma delas fala: eu cheguei. Sogeking. Capítulo 13.
Piratas do Gato Preto vs Mugiwara Zahra. Eu sabia que só poderia ser você. O rei dos atiradores Usopp responde ao seu capitão. É um nome digno de seu bando, futuro rei dos piratas. Você não mentiu quando disse que ele era narigudo, fala Zoro sorrindo de canto. Assim, Zoro e Usopp se apresentam respeitosamente. Entretanto, os outros prisioneiros de outros países ou vilas não viam a hora de sair e assim, Usopp pede ajuda para os conter para não prejudicar sua pequena vila querida que abrigava a prisão. Luffy, entendendo o que deveria ser feito, sorri e internamente pensa: vamos caprichar, Kurama. E para o espanto de todos em que ali estavam, um manto sinistro toma o corpo de Luffy, moldando em si duas caudas. Um clima quente toma todo o local e já dando passos atrás todos os prisioneiros com visão ou não tremiam. Nós somos os Chapéus de Palha e vamos garantir que aquele que fugir e atormentar, roubar ou matar alguém inocente pagará com a vida. Após essa imponência, cerca de 12 prisioneiros fugiram. Os mais de 700 permaneceram paralisados de medo. Zoro, Usopp e Nami, que acabava de chegar, ficaram impressionados com a capacidade de criar pesadelos reais na mente de qualquer um vindo de Luffy. E todos eles se perguntavam quão forte ele ficava naquela forma. Nami, com a chave que estava procurando na prisão, liberta Usopp, e assim, os 4 saem da prisão. Enquanto isso, na baía da ilha, piratas estavam circulando pelo local esperando o sinal de seu ex-capitão há meses, disfarçados de imigrantes. Kuro estava contente, pois abandonaria a vida de pirata oficialmente. Kaia chorava todos os dias devido ao erro de Usopp em denegrir aquele que cuidava com tanto zelo de si. Embora para ela fosse uma escolha óbvia, ela não tinha superado todo o seu amor pelo narigudo e, somado ao fato que sua doença piorava a cada dia, ela sentia falta de um de seus engenheiros de navio. Merry, embora ocupado, via a moça com certa frequência. E embora Kuro tenha aliviado suas preocupações, as palavras de Usopp deviam ser respeitadas em cima de quaisquer indícios. Se certificando que Kuro não a seguiria, ela perambulou até os cantos secretos da mansão, até que enfim sangue. Será que ele? Diante de Kaia, havia rastros de mãos marcadas com sangue misturados a cheiro de vinho. Com seu pouco conhecimento médico, ela se aliviou com o indício de vida ao especular que o vinho era uma tentativa de ajudar a fechar as menores feridas. Cheia de dor e pesar com a evidência que sua pessoa mais próxima de um pai é um mero interesseiro, ela rapidamente sente calafrios ao escutar passos cada vez mais pesados e acelerados diante de ti com a velocidade de uma pessoa doente, e ela tenta correr em direção ao seu quarto sem fazer barulho, pois suspeitava que não tinha sido notado pelo clarador. Chegando ao seu quarto, ela busca disfarçadamente olhar a paisagem de sua janela aberta. Kuro chega no quarto inquieto, pois, aparentemente estava mais perto de achar sua presa Merry na grande mansão. Se aproximando também da janela aberta em que o incomodava, ele teve uma ingrata surpresa. Em instantes de segundos sua visão foi apagada. E o motivo não poderia ser outro. Usopp, em que estava abaixo do andar, direcionado ao leste, mais longe que seus cálculos permitiam, arremessou uma de suas shurikens de pedras feitas pelo próprio. O trajeto fazia uma curva única e precisa ao atingir a altura certa. O cálculo foi feito para não tirar a vida de Kuro, mas sim arranhar profundamente seu par de olhos e incapacitar de ver seu oponente. Ao mesmo tempo, as crianças de Sogeking lançaram fogos de artifícios milimetricamente posicionados pelo atirador que escrevia um gato preto no céu. Com essa ação, os piratas de Kuro se direcionaram à mansão com o objetivo de realizar o ataque planejado, pois tinham entendido que aquele era o sinal. Ao chegarem no portão da mansão, se depararam com o espadachim, uma ruiva esbelta e um jovem de chapéu de palha sentado. "Você dá conta dele sozinho, Zoro?" pergunta o capitão. E o esverdeado responde, pegando sua bandana no rosto e suas 3 espadas. "É claro, capitão." E assim Luffy sugere que Zoro cumpra o ato de desafiar seu equilíbrio e paciência durante a luta, lembrando de uma das conversas durante uma queda de braço. E Zoro sorriu ao ver a oportunidade de treinar segundo o conselho de seu capitão.
e Nami se espanta ao ver a monstruosidade em sua frente. Derrotar um por um de um bando de piratas inteiro. No fim daquele dia, enquanto Zoro estava sendo tratado por Merry, que tinha leves conhecimentos médicos, os personagens restantes se encontravam diante de um belo casal. Kaia chorava por ter sido um dos motivos de seu amado ser preso e ela bravamente a confortava dizendo que não era culpa dela e assim se beijam. Querendo se desculpar, ela fala ao Usopp que aquele lindo navio feito pelo seu melhor engenheiro era do capitão de seu amado. Luffy sorri e afirma a Zoro e Nami que Usopp prometeu a ele que conseguiria um belo navio de sua namorada. Ambos ficaram surpresos por ele confiar tanto no mentiroso, mas ao fim deu certo. Antes de partir, Luffy busca um tesouro que ele havia deixado na ilha que antes pertencia a um pirata palhaço. Após pegá-lo, vai ao Going Merry encontrando Zoro, Nami e Usopp que se preparavam para o próximo ponto. Por favor, pessoal.